do corpo, da alma e do espírito. Deus tem esse poder. Nossa Senhora hoje vai falar dessa graça extraordinária do Espírito Santo. E Nossa Senhora, ela apareceu em 1858, parece. A 11 de fevereiro começou. E nesse primeiro momento ela reza o texto com Bernadette. Depois vai falando e vai dizendo na gruta de Massabielle, na verdade o lixão da cidade, do lixo, da imundície. Seu pai até descartava o lixo do hospital lá. O pai de Bernadette era uma pessoa que tinha moinhos de farinha de trigo e perdeu tudo. Uma grande situação de fome da qual a França enfrentou, inclusive Lourdes, foi muito forte. E o pai dela ficou desempregado, morando na prisão pública, onde nem os presos ficavam mais lá, porque não era insalubre, não era digno dos presos ficar, mas a ele foi dado esse lugar, que chamava lá Cachorro, né? A gente teve a graça de ver este lugar, ver tamanha pobreza, tamanha graça, ver como Deus se manifesta de modo tão simples para Ele fazer todas as graças. E era uma época que o povo estava precisando de cura na alma, pós-Revolução Francesa, república se instaurando, mudança de regime de governo, mudanças sociais intensas, mudanças econômicas, revolução industrial, o pessoal saindo da zona rural para as cidades e aquela miséria humana. Deus já não é mais o centro da sociedade, a igreja, a fé, os mandamentos, a vida espiritual, já naquela época não era mais o eixo que estruturava e dava sentido aos corações. Por isso a humanidade foi adoecendo e começou para Bernadette, para Lourdes, para essa que é uma das maiores aparições do mundo, um dos lugares mais lindos do mundo, dos lugares que mais curas acontecem no mundo, milagrosas, curas que a ciência realmente não tem explicação, onde Nossa Senhora aparece pedindo penitência pela conversão dos pecadores. E Santa Bernadette, como Silvinho dizia, começou a cavar na lama, a comer mato e tudo. Gente, coisas assim impossíveis, inusitadas. A alma humilde, só a alma humilde é capaz. Eu sou imaculada. Para esta aparição, para este momento, eu sou imaculada. Nossa Senhora de muitos títulos. Às vezes a gente confunde, né? São várias santas. Alguns pensam que Nossa Senhora é mais uma santa, como Santa Luzia, Santa Cecília. Não, ela é a santa das santas, a mãe de Deus. É a mãe de Deus, é imaculada, é da Anunciação, é Aparecida, é de Guadalupe, é a mesma Virgem Maria. A mesma. Só que a cada pessoa ela tem uma revelação particular, uma revelação, uma expressão necessária para aquela alma, para aquele povo, para aquela realidade. Quem é Nossa Senhora para você? A Nossa Senhora de Pompeia é a mesma de Lourdes. A mesma. Então, quem é Nossa Senhora para você? Qual é a sua experiência pessoal com a Virgem Maria? Você tem intimidade com Nossa Senhora? Essa intimidade que cura, essa intimidade que restaura, essa intimidade que acolhe a nossa dor. Você tem intimidade com a Virgem Maria, como Bernadette tinha. Ela via, ouvia, falava, ria, brincava, sorria. É lindo de ver. Você tem intimidade com a Virgem Maria? O que é imaculada? Sem pecado. O que estava acontecendo? O que acontece na sociedade de então? Nós estamos perversos, pecadores, encharcados no lodo da miséria, da impureza. A pior doença não é o câncer. A pior doença não é esclerose múltipla lateral. A pior doença não é AVC, Alzheimer. A pior doença não é uma congênita sem cura, uma AIDS, não. A pior doença que o nosso mundo está vivendo é o pecado. E Santa Bernadette diz: o pecado é não amar a Deus. Olha que bonito. Não amar a Deus. Pecado é não aceitar o amor e não dar o amor recebido. O pecado é fechamento.
O pecado é egoísmo, é individualismo, é o meu eu inflado, inchado, que quer a todo custo ser Deus. Santa Bernadette diz o quê? A ausência é não amar. O pecado é não amar. E como a nossa sociedade, como eu, como você que está acompanhando agora, estamos adoecidos de egoísmo, adoecidos de euísmo. A gente, no centro da nossa vida, nossas coisas, nossas questões, tudo de nós. Por isso a gente está adoecido. Muito adoecido, fechado, encurvado sobre a nossa dor, sobre as nossas coisas, sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso jeito de ser, sobre o nosso modo de pensar, de fazer. Nós estamos assim adoecidos e adoecendo porque nós pecamos. Essa é a grande doença. E o Senhor disse que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas chagas, todas as nossas dores. Essa é a grande graça. A cura da alma hoje. Conversão, penitência, mudança de vida. É o que Nossa Senhora pede. O que Nossa Senhora vai pedir. Oração, terço, voltar para Deus. Olha que lindo. Eu estava assim, né, ouvindo a história aqui e só lembrando assim de quando a gente foi lá em Lourdes, né? Que lugar lindo, assim, nossa. Do céu. E foi muito emocionante, assim, pisar naquela cidade, naquela terra ali, né? Uma terra tão santa, como a Debrinha dizia. Um lugar que é o lugar de maior número de curas não explicadas pela ciência. Então, assim, e eu posso dizer assim com propriedade que realmente eu já tomei posse da minha cura, apesar dos médicos não terem ainda eles não podem decretar a cura antes de 5 anos, que é o protocolo da medicina, né? Mas eu creio que Deus já me deu a minha cura. Então, assim, e realmente, um câncer não é a maior doença. Na verdade, a maior doença é o pecado. É dessa doença que a gente precisa se libertar, com todas as nossas forças, porque o céu ele só vai entrar quem é os puros de coração. Então, a gente precisa lutar com todas as nossas forças contra o pecado. Então, assim, né, eu lembro que quando eu pensava assim, na possibilidade de ter um câncer, eu dizia, meu Deus, quando eu via alguém doente, quando eu via alguém com um tumor na cabeça, eu dizia, meu Deus, se eu tivesse uma notícia dessa, eu morria só na hora de receber a notícia. E aí eu passei por isso, né? Tive o tumor e aí depois descobri que era um câncer, tive que fazer um tratamento para câncer. E ontem eu estava conversando com a Lohane, e eu estava dizendo para ela, minha filha, é tão engraçado que eu passei por tudo isso, mas quando eu lembro, parece que não fui eu. Porque, assim, foi algo assim que parece que não foi comigo. Eu digo, eu não senti dor, né? Eu não lembro de ter sentido dor. Eu sei que eu passei muito mal nas quimioterapias, nas radioterapias, mas, assim, quando eu lembro, parece que não fui eu. E aí ela dizia para mim assim, ela disse, sabe por quê, mãe? Porque a senhora deu sentido para a sua dor. Então, no momento em que a gente dá o sentido para a nossa dor, a gente vive de uma forma completamente diferente. Então, tem coisas que a gente não tem como mudar, mas a gente pode mudar a forma como a gente vai lidar com aquela situação. Então, e eu escolhi, é uma questão de decisão, né? Eu escolhi viver ela com alegria, louvando a Deus, mesmo nos dias difíceis, nos dias assim de muito cansaço, porque a quimioterapia ela vai meio que criando, o organismo vai criando memória de tudo aquilo que você já consumiu de medicação. Então, cada vez no início eu não sentia nada, mas cada mês que eu ia fazendo, eu ia passando mais mal, e até que eu cheguei a vomitar, cheguei a ter sensações bem, bem difíceis. Mas, quando eu lembro daquilo, parece assim que não fui eu, sabe? Parece que não era eu que estava vivendo por aquilo. Eu digo, Deus deu a graça de a gente esquecer as coisas, né? Então, é uma graça muito grande. Então, naquele momento em que eu vivi aquela situação, é como a Lohane disse, eu dei sentido para aquilo. Eu sabia que era a minha cruz e eu sabia que eu precisava carregar aquela cruz para ela poder se tornar mais leve. Eu não tinha que murmurar, eu não tinha que reclamar. Mas hoje eu clamo muito mais pela cura da minha alma. Porque hoje eu vejo que a cura física, ela é algo, por exemplo, até como Santa Bernadette, né? Ela não teve a cura da asma dela.
Ela não teve. Então, assim, mas ela teve a graça de receber a Virgem Maria diante dela, teve a graça de realizar milagres, porque na hora que ela foi cavar aquela lama, era um chiqueiro de porcos ali. E ela acreditou. Nossa Senhora, todo mundo chamou ela de louca ali naquele momento, né? Ela cavando ali a lama e todo mundo chamando ela de louca, dizendo que o que ela ia tirar dali. E na hora começou a jorrar água naquele lugar. E hoje essa água está ali assim e jorra para todo mundo. Então, assim, é uma graça muito grande, assim, né? Você vê essa água brotando, essa água jorrando, e é a única água, né, como o Frei Josué diz, que não precisa da bênção do padre, porque ela é uma água que ela já é abençoada, do jeito que ela sai dali. Então, assim, é uma graça muito grande, né? E a gente vê assim, né, comparando até com o apóstolo Paulo. Eu lembro que tem uma passagem bíblica que ele fala assim, né, que quando eu sou fraco é que eu sou forte. E ela é uma menina simples, ela é uma menina muito assim doente, pobre. Então, nesse momento a gente consegue ver, né, essa associação que Nossa Senhora foi atrás de uma menina humilde, de uma menina obediente, como a Debrinha dizia. Então, é dessa forma assim que eu vejo, sabe? A graça de Deus, ela se manifesta nos humildes, nos pequenos, nos pobres e nos obedientes. E a tuberculose nos ossos.